agora o assunto é o assassinato do radialista Valério Luiz. Começa o julgamento de Maurício Sampaio e outros 4 suspeitos de participação nesse crime. Lucas Barbosa acompanhando tudo desde as primeiras horas da manhã de hoje. Nos atualiza as informações a partir de agora ao vivo. Bom dia, boa tarde para você, Lucas. Bom dia, boa tarde, Luciana. A você também que acompanha a gente aí do outro lado, que estava previsto para começar às 8h30, até o momento não começou. Portanto, nós temos mais de 3 horas de atraso. Eu estou aqui no plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, onde ocorre então esse tribunal, esse júri popular, de aí a acusação dos 4 envolvidos apontados pela denúncia do Ministério Público aqui de Goiás como responsáveis pelo assassinato de Valério Luiz. Eu vou pedir para o Wilton Santiago mostrar aqui nesse momento que há uma movimentação ainda. A gente percebe que já tem a presença aí dos réus aqui no plenário, também os 7 que vão compor o júri popular, a acusação também, o juiz que vai presidir esse julgamento, o Lorival Machado, também está aqui presente. É importante a gente lembrar que o Valério Luiz ele foi morto a tiros aos 49 anos quando saía da rádio que ele estava trabalhando lá no dia 5 de julho de 2012. Segundo a denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público aqui do Estado, o crime foi motivado pelas críticas constantes que ele fazia, que o Valério Luiz fazia, à diretoria do Atlético Goianiense, que até então, na época, o Maurício Sampaio era o vice-diretor. Então, eu vou pedir agora aqui para o Wilton Santiago mostrar que a gente já tem aqui a presença dos acusados, lembrando que são 5 réus, 4 estão presentes aqui, o outro ele está em Portugal e participará via transmissão aí pela internet. Portanto, o Maurício Sampaio, que é apontado como mandante, está presente. O Urbano de Carvalho Malta, que é acusado de contratar o policial militar, o Ademar Figueiredo, para cometer um homicídio contra o radialista, também está presente. O Ademar, aí apontado como o autor, o executor dos disparos que mataram o Valério. Marcos Vinícius Pereira Xavier, quem vai participar via internet diretamente de Portugal, e também está aqui o Djalma Gomes da Silva, que teria ajudado no planejamento do assassinato e também, segundo as denúncias que foram apresentadas pelo Ministério Público, ele teria atrapalhado as investigações ao esconder as provas. Mas é importante a gente ressaltar também que essa movimentação aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás começou logo cedo, por volta das 8h15, o filho, o Valério Luiz, ele chegou aqui e falou, inclusive, dessa ânsia de que, de fato, esse júri popular aconteça. Vamos conferir. Esses 10 anos não foram simplesmente 10 anos de espera, Foram 10 anos de muita luta. É realmente um fim de um ciclo e eu espero que ele termine hoje, efetivamente. As pessoas precisam deixar isso terminar. Os acusados não podem ficar se negando a serem julgados indefinidamente. Nosso objetivo é conseguir a justiça nesse caso, porque a forma como foi feita, eles executando meu pai ali, a sangue frio, na luz do dia, na porta do trabalho dele, é como se eles dissessem para nós que a vida dele não tinha valor, não valia nada, que o trabalho dele não valia nada, e fazer a justiça nesse caso é a única forma de mostrar que eles estavam errados. Na sequência, eu vou pedir também para a gente resgatar imagens desse momento em que o Maurício Sampaio, acompanhado da esposa, chegou aqui no Tribunal de Justiça, não quis falar com a imprensa, ele chegou a pé, que mora na região do Centro-Oeste também, e veio logo aqui direcionado para o plenário. Na sequência, a defesa dele, o principal advogado, chegou e foi categórico ao falar que acredita na inocência do cliente dele. Vamos tentar fazer o júri, mas, evidentemente, se os direitos deles continuarem sendo violados, nós insistiremos que não temos condições de prosseguir com a presidência do juiz. Não tem prova suficiente nem para indiciá-lo, muito menos para denunciá-lo, sequer pronunciá-lo. A pronúncia é um arbítrio, que ela é baseada em prova de inquisa e que os tribunais superiores impedem isto. Ninguém pode ser levado a júri com prova só de inquisa e muito menos, então, ser condenado com essa prova. O outro advogado dos outros réus também deu entrevista e diz acreditar que as provas são suficientes para inocentar também os outros envolvidos. Eu não vejo a menor possibilidade desse júri não ser realizado hoje. Eu acho que é um imperativo de toda a sociedade, da advocacia, e é preciso que isso tenha um fim, seja ele qual for. Eu tenho certeza absoluta que as provas são fragilíssimas, não existe nada concreto.
Só lembrando que esse júri popular, ele ocorre aí, nós estamos há poucos dias de completar 10 anos do assassinato do jornalista esportivo. Inclusive, nós buscamos também a comunicação do Atlético Goianiense para comentar. Eles preferiram não comentar, então, esse julgamento. É importante a gente ressaltar que está previsto para começar aí desde as 8h30 da manhã. Já temos aí mais de 3 horas de atraso. Ainda percebemos aqui todo mundo, boa parte já sentado, mas até o momento ainda não teve aí essa confirmação, esse indício que vai começar mesmo de fato. Tem aqui no auditório a presença de algumas pessoas que vieram participar, não são muitas pessoas, mas só lembrando que esse júri, composto por 7 homens, inicialmente foi feito um sorteio, né? Antes de todos ficarem posicionados aqui. Eram 21 integrantes, 7 foram escolhidos e aí as defesas, a defesa e os réus também, eles tinham o direito ali de escolher, cada um fazer uma escolha de pelo menos 3, né, dispensar, e aí ficou então apenas 3 homens nesse júri popular. Mas daqui a pouco eu volto com outras informações, quem sabe já com o início desse júri popular que até o momento ainda não começou. Isso, a gente vai atualizando com muita responsabilidade aos nossos telespectadores. Nos havia chegado a informação de que diante dessa cena, com o juiz, todas as partes envolvidas, tanto defesa quanto acusação, já preparados aí, de que esse processo já estaria em andamento e haveria começado. Então, Lucas Barbosa nos atualizando todas essas informações, tudo já preparado, então o julgamento a qualquer momento pode começar. Então, corremos aquele risco ou não? Lucas, nos explique, por favor, de um possível novo adiamento, já que isso se deu por 3 vezes? Luciana, até poderia acontecer, mas é importante a gente ressaltar que hoje, durante a manhã, até houve algumas tentativas da própria defesa, como, por exemplo, o desmembramento para que ele pudesse ser julgado separadamente. O juiz Lorival acabou negando esse pedido, então, portanto, vai ser mantida da forma que está aqui. Outro detalhe também que chamou bastante atenção foi o fato da Defensoria Pública ter emitido uma nota dizendo que foi intimada pela defesa, também pela Maurício Sampaio, que poderia então ter ali a participação dela para defender ele caso algum dos advogados, aí o que já teria acontecido, né, desistisse aqui durante esse processo. Então a Defensoria Pública também está intimada caso seja necessário. Nessa nota ela deixou claro que já está preparada, já tem um representante aqui para que de fato esse julgamento ele comece hoje. É um julgamento que vai demandar muito tempo, isso porque são 30 testemunhas, além das provas também, né, são muitos documentos. O inquérito policial tem mais de 500 páginas e com isso pode ser então que esse julgamento, esse júri popular, ele vai até quarta-feira, levando em consideração que dessas 30 pessoas são 5 testemunhas aí para cada réu e também 5 para o Ministério Público que apresentou todas essas denúncias. Então a expectativa é que de fato só tenha aí o momento de começar e não o momento de encerrar esse julgamento. E claro, a gente vai acompanhando cada detalhe. Previsão aí de 3 dias, então, e quando isso acontecer, o momento exato em que esse julgamento realmente começar, você, por favor, nos acione e esse júri popular, aí você volta com essa participação ao vivo. Valeu por enquanto, Lucas, obrigada.